Queremos cumprimentar a todos os participantes deste congresso e simpósio e queria começar também agradecendo a todos os coautores, colegas que colaboraram na produção desse artigo, deste trabalho. Ao Dr. Sócrates Quispe, ao Dr. Francis Lê, Nery de Souza, ao professor Alexander Dutra e ao professor Fábio Mauro. O título do nosso trabalho é Avaliação de um Programa de Formação para a Integração das Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação. Nós vivemos em uma sociedade que presencia um rápido avanço e desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação. E essas tecnologias apresentam um elevado potencial para o desenvolvimento das pessoas, das instituições e da sociedade como um todo. E essas tecnologias da informação e comunicação, aliadas a boas estratégias, podem resultar em uma aprendizagem para toda a vida. E a integração das TIC na educação, ela não é apenas necessária, mas imprescindível e pode ser um grande apoio no processo de ensino e aprendizagem. Porém, se mal utilizada, também pode resultar em consequências negativas para o processo e para o desenvolvimento das pessoas. Uma pergunta interessante que nós nos fazemos é por que, então, se existe tanto potencial nas tecnologias da informação e comunicação, por que elas não são devidamente e amplamente integradas no processo de ensino e aprendizagem? E uma das respostas que nós temos para esta pergunta é que falta preparo, falta capacidade para bem utilizar as tecnologias da informação e comunicação por parte dos educadores e dos alunos também. Então, a título de buscar uma solução para este problema, foi preparada uma formação para os professores e docentes de uma rede particular de ensino presente no Brasil e em toda a América do Sul, para integrarem as tecnologias da informação e comunicação na educação. E os professores que possuem essa capacidade, eles vão também transmitir essa mesma capacidade para os alunos. O que tem se visto em vários ambientes educacionais é que muitas vezes essas tecnologias são utilizadas apenas para entregar o conteúdo de forma passiva para os alunos. E exatamente foi o que se buscou mudar através deste programa de formação com os professores. Os professores alvo deste programa de formação são professores do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Peru, do Equador, da Bolívia e do Chile. Então, 8 países foram envolvidos neste programa de formação. E o objetivo deste trabalho foi avaliar o programa de formação relativo à integração das tecnologias da informação e comunicação na educação, que foi dirigida, como já mencionado, para professores e educadores de uma rede educacional privada, particular, nesses 8 países. Em uma primeira edição, nós tivemos gestores, coordenadores e diretores desta mesma rede no Brasil. Então, tivemos 40 participantes. Em uma segunda edição, nós tivemos gestores, diretores e professores dos 8 países mencionados, cerca de 200 participantes. Tivemos 7 módulos. Um primeiro módulo foi de acolhimento, de apresentação da formação, de treinamento para a utilização das ferramentas que foram utilizadas no programa. Foi um programa e-learning. Então, essa primeira semana foi de boas-vindas e também de treinamento, tirar dúvidas para a utilização das ferramentas e a apresentação também do programa. O primeiro módulo da formação foi
com a temática da integração das tecnologias na educação. Quais são os caminhos possíveis? O segundo módulo foi abordado a literacia, o letramento da informação, como uma competência fundamental na era digital. O terceiro módulo foi a respeito da tecnologia e sua relação com o pensamento crítico, algo muito importante também para a sociedade atual, como toda a história da humanidade. E o quarto módulo foi sobre o livro didático digital numa educação analógica. Na verdade, foi um questionamento: como ter um livro didático digital numa educação analógica? E o quinto módulo foi sobre as redes sociais na educação, barreiras ou oportunidades. Como já mencionado, foram 7 semanas, porque a última semana foi utilizada para a apresentação dos trabalhos em grupos e o encerramento de toda a formação. Nós tivemos aulas síncronas, uma vez por semana, aulas de 90 minutos, com apresentação, exposição do tema e também um espaço para perguntas, respostas e para interação com os alunos. Usamos uma ferramenta chamada Webex, uma ferramenta webinar, para essa apresentação, esse momento síncrono e também a interação com os alunos. Então tivemos as aulas síncronas e no momento assíncrono nós tivemos os tutores, os e-moderadores que acompanharam os alunos, os professores, os educadores participantes desta formação, tirando dúvidas, esclarecendo algum ponto necessário sobre a temática da semana. Depois também fizemos uma avaliação e que redundou neste trabalho que está sendo apresentado agora, aplicando um inquérito por questionário no final da formação. E também fizemos as análises e os dados foram analisados usando o SPSS para os dados quantitativos e o WebQDA para os dados qualitativos. Agora então o Dr. Sócrates vai apresentar os resultados e a discussão a respeito desse tema. Falando sobre os resultados e discussões, nós observamos que a maioria dos participantes foram do sexo feminino, sendo a idade deles, na média, de 42 anos e com um nível de experiência de 20 anos na formação docente. Observamos também que a maioria dos participantes tiveram uma formação de mestrado, especialização e nenhum doutorado. Em relação à avaliação dos recursos e ferramentas, sendo uma formação totalmente online, é importante compreender como os recursos e ferramentas utilizadas foram percepcionadas pelos participantes. Os participantes da formação avaliaram positivamente os recursos e ferramentas usadas durante o processo, concordando em uma porcentagem superior a 80% na sua adequabilidade para a formação, como se observa na figura 2. Mais especificamente falando, em relação às ferramentas utilizadas, os participantes concordaram que foram fundamentais na formação com níveis de concordância de 91 e 82 para a primeira e segunda edição, respectivamente. Dentre as ferramentas que mais contribuíram para o bom andamento da formação, destacam-se o Webex e o Moodle, tal como apresentado na figura 3. A estrutura da formação disponibilizou diversas ferramentas para a comunicação da informação, porém as mais utilizadas foram a apresentação em PowerPoint, os artigos sugeridos e o áudio das sessões síncronas. Em relação à avaliação das estratégias e as atividades, consideramos que a avaliação dos aspectos processuais é fundamental em todo o processo de formação, considerando que estes determinam a aplicação dos conhecimentos em contextos reais de cada profissional. Assim, foram apresentados 4 questões referidas à adquisição, à aplicação, à quantidade de informação e à relação com a semelhança na prática ou contexto de ensino. Foi observado que existe uma alta concordância com a primeira e segunda questão nas 2 edições do programa, mostrando que existe uma compreensão adequada sobre a aquisição do novo aprendizado e sua potencialidade para transferir estes novos conhecimentos às práticas diárias da vida profissional.
Entretanto, foi observado também que existe uma menor concordância relacionada às questões 3 e 4, indicando que existe ainda uma possibilidade de programar outras estratégias para aprimorar os conhecimentos sobre a integração das TICs na educação. Embora não seja o nosso objetivo fazer uma análise sistemática de todas as questões abertas, citamos a seguir algumas falas dos participantes da formação que corroboraram com as questões fechadas aqui analisadas. Consideramos que todos afirmam que os recursos utilizados foram suficientes, foram satisfatórios e que poderiam ser usados pelo professor na sala de aulas. Em relação à avaliação sobre os temas, conteúdos e conhecimentos, na tabela 3 pode-se observar a avaliação dos participantes sobre a relevância dos temas, conteúdos e conhecimentos dos módulos, assim como a percepção sobre o uso dos conhecimentos. Pode-se perceber que os conhecimentos apresentados nos módulos foram considerados pertinentes no ambiente da prática profissional. A maioria dos participantes concordam que as competências desenvolvidas na formação terão um impacto positivo na aprendizagem dos participantes, os mesmos que motivarão os autores e autores no processo de ensino e aprendizagem. Fica também patente nas falas dos participantes a estrutura teórica e prática da formação quando lhe é solicitado que comentem os 3 pontos positivos da formação. Eles afirmam que conhecer as tecnologias de informação e comunicação na educação é importante e permite aprimorar os conhecimentos e a melhora da qualidade da educação na vida moderna. Mesmo não fazendo uma análise exaustiva, citamos alguns pontos a melhorar na formação segundo os participantes. Os pontos negativos mais recorrentes foram com respeito ao período em que foi realizada a formação, as dificuldades de gestão do tempo para realizar as atividades, as questões técnicas de acesso à internet. Como já foi dito, tivemos um pequeno grupo de líderes de países de língua hispânica que naturalmente apontaram para a necessidade de tradução das aulas e materiais do curso. Em relação à avaliação do apoio tutorial, gestão de atividades e conhecimentos, considerando que a maioria dos participantes participava pela primeira vez desta formação, avaliamos a gestão do apoio tutorial das atividades e conhecimentos em 5 questões, que tem a ver com o apoio oferecido, a articulação, o ambiente de trabalho, o apoio à tutoria e o envolvimento nas atividades individuais. Na figura 5, apresentamos os níveis de concordância relacionados ao apoio tutorial, gestão das atividades e ambiente de trabalho, e observamos que, embora tenha existido um grande compromisso para a realização das práticas individuais, o apoio oferecido foi provavelmente menor para a realização das tarefas, observando-se um menor nível de concordância na questão 5. Entretanto, existe uma boa concordância relacionada ao apoio à tutoria para a compreensão e assimilação dos conteúdos, aprimorando a aprendizagem dos formandos. A questão que teve uma avaliação positiva, com uma maior porcentagem de concordância, foi relacionada com o ambiente de trabalho. Portanto, podemos inferir que o sistema utilizado para o aperfeiçoamento profissional pode ser usado na formação de outros participantes. Quando se questionou em relação ao papel das sessões síncronas, semanais via videoconferência, os participantes consideraram que é indispensável porque aprimora e melhora o conhecimento e o aprendizado. Como conclusão, nós queremos apresentar algumas considerações importantes, como vamos mencionar a seguir. Concluindo, podemos afirmar, com base no estudo feito, que o programa de formação sobre a integração das TIC na educação foi positivo. 68% dos participantes na primeira edição concordam que a formação foi satisfatória e 88% dos que participaram na segunda edição também têm a mesma percepção. 79% dos participantes na primeira edição entendem que os objetivos pessoais foram atingidos e 81% dos que participaram na segunda edição também entendem da mesma forma. E 91% dos participantes na primeira edição entendem que o programa foi desenvolvido de acordo com o planejamento estabelecido. E 86% dos educadores que participaram na segunda edição também entendem da mesma forma. As percepções dos educadores
que participaram nesta formação indicam que este modelo serve de apoio à docência e ao processo de ensino-aprendizagem, favorecendo a aprendizagem autônoma pelos alunos e permitindo que eles sejam sujeitos, atuantes no processo de ensino e aprendizagem. Terminamos desejando uma boa continuidade de congresso e simpósio para todos e agradecendo de forma especial aos nossos colegas que colaboraram na elaboração deste projeto, deste artigo, deste trabalho. Um grande abraço.